Olá, Fronte de Jornalismo das Gentes. O Brasis Adentro de hoje está aqui no GeoTemac, o Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito da Universidade Estadual de Londrina, que nessa semana está comemorando seus 65 anos de existência, né? O departamento, que nasce como um curso em 58, ele passa por uma série de transformações e nessa semana ele volta a renascer, a sair das sombras como um departamento de geografia, mais do que ter meio século de existência é já pensar e caminhar para um século. A geografia brasileira não tem um século, mas a gente tem que pensar que caminhamos para isso nas transformações do mundo, né? E nesse momento especial, o Brasis Adentro está com a professora Maria Adélia de Souza, uma das maiores e mais importantes geógrafas desse país, e ela veio abrilhantar, né, o encerramento dessa primeira fase das comemorações dos 65 anos do curso, com a conferência que vai nos levar à parte científica de refletir as nossas geografias, aquilo que a gente faz, esse próprio renascer do curso e do Departamento de Geografia a partir dos seus 65 anos. E aproveitando que a professora está passando por aqui, nos visitando, né, e que nos deixa muito orgulhosos e felizes, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? É difícil resumir a biografia da professora Maria Adélia, mas eu acho que ela pode nos dar uma dica de como é ser uma mulher geógrafa, né, que tem uma trajetória longa, profunda e tão distante na geografia brasileira, com um impacto muito grande, e que viveu tantas fases da história dessa nação enquanto geógrafa. E como que a senhora resumiria, né, ser mulher, a mulher Maria Adélia, essa mulher geógrafa, de renome, de importância na geografia nacional, que tem uma trajetória que começa lá nos anos 60 e depois passa por tantas coisas na própria construção política da geografia e do mundo, né, político e social brasileiro. Quem é esta mulher chamada Maria Adélia de Souza, essa grande geógrafa brasileira? Obrigada, Nilson. Uma alegria muito grande sempre para mim vir ao UEL, essa pequena grande universidade brasileira, e, sobretudo, vir ao Departamento de Geografia, ao meu Departamento de Geografia, porque aqui eu fiz coisas que me alegraram muito nessa minha profissão, e não foi à toa que eu aceitei esse convite para celebrar para mim mesma os meus 60 anos de formada, né? de geógrafa. O curso de Geografia, ele foi sempre muito feminino. Ele começa muito feminino porque, até que regulamentasse a nossa profissão, nós nos preparávamos para sermos professores do ensino secundário. No ensino secundário, não era nem do ensino primário, porque no primário eram as normalistas, né, que se formavam no ensino médio. O que eu acho que caracteriza a minha vivência na geografia é que eu me formo exatamente quando a geografia se institui de fato como formadora de professores e cientistas, né? Você já tinha a possibilidade no Brasil não só de dar aula no ensino secundário, mas, e nisso eu fui pioneiríssima em São Paulo. Eu acho que fui a primeira geógrafa a trabalhar profissionalmente naquela cidade, na área de planejamento urbano e regional, ainda como estudante. Não vejo em São Paulo outra geógrafa, e nem no Brasil, porque mesmo no Rio de Janeiro, Lisa Bernardes, que nós tivemos ela mais velha que eu, mas ela chega na política e no planejamento um pouco depois de mim. Ela chega na fusão do Estado da Guanabara e eu já estava antes, né? Desde os anos 66, quando vim no meio da minha formação francesa, passar uma temporada aqui para fazer as minhas pesquisas de campo. E curiosamente, né, sendo mulher, eu tive a possibilidade de vivenciar e ter de enfrentar
uma profissão que eu exercia como geógrafa e planejadora urbana, uma profissão que até então era dos homens, né? Era uma profissão que era exercida sobretudo pelos arquitetos e urbanistas, os economistas, os engenheiros, mas essa prática de lidar com os homens, eu comecei a ter ainda quando estudante, quando fui estagiária na SAGMAX, que era uma sociedade de planejamento que fazia parte do Movimento Internacional de Economia e Humanismo, criado pelo Padre Lebré, um padre dominicano que é o fundador do planejamento urbano brasileiro. As primeiras experiências de planejamento urbano brasileiro, ele que vai trazer, inclusive sediando em São Paulo e no Rio de Janeiro, dois núcleos importantes. Em São Paulo era dirigido por um frei dominicano, Frei Benevenuto de Santa Cruz, que nós carinhosamente chamávamos de Bené, e a liderança técnica do Francisco Ítac Ferreira, o Chico Ítac, que foi o primeiro presidente daquele Instituto da Reforma Agrária, que foi criado no governo de João Goulart. Então eu venho de uma boa cepa, né, de grandes mestres, grandes pessoas e técnicos que me ensinam. Agora, eu era uma raridade. Nessas equipes tinham na SAGMAX, por exemplo, tinha a Clementina de Ambroses, que era arquiteta, que trabalhou no CEPAM. Esse grupo da SAGMAX inovou muito o planejamento urbano brasileiro, especialmente o paulista. Mas eles eram bem mais velhos que eu. E eu era uma menina, e ninguém sabia bem o que fazia uma geógrafa, porque nós nos preparávamos para ser professoras do ensino secundário. E eu sempre gostei muito de cartografia, essas coisas, e eu comecei a arrumar meus espaços fazendo mapa. Então, até aqui na SAGMAX me chamavam de Maria Mapeira, eu era a rainha dos mapas. E toda a apresentação e toda a análise que eu tinha que fazer, inclusive sobre o Paraná, eu fazia com os meus mapas temáticos, e a minha linguagem, o meu jeito de falar geograficamente era sempre tendo como suporte a cartografia. Agora, não há dúvida nenhuma de que a presença de uma mulher numa discussão sobre planejamento, que é sobretudo uma discussão política, não é uma discussão técnica. As tomadas de decisão sobre o que você vai fazer com a urbanização, que atividade econômica você vai dinamizar, o que você vai fazer, eram sempre masculinas. E eu, além de ser mulher e geógrafa, eu acho que meus colegas estão aí, muitos estão vivos ainda, eu acho que eu consegui trazer para a discussão, de fato, a colocação do espaço geográfico como uma categoria de análise do planejamento. Porque você fazer o plano diretor de São Paulo, o plano diretor de Londrina, isso entrava como toponímia, mas não como categoria de análise. Tanto é que até hoje se fazem plano diretor sem cartografia temática. Vá olhar o atual plano diretor de Florianópolis, não tem um mapa temático, não tem um mapa de distribuição da população por idade, por renda. As análises geográficas não podem dispensar a cartografia temática, né? Nisso eu batalhei muito, porque os arquitetos faziam mapa, mas eles não são cartógrafos. Então os mapas dos arquitetos são todos lindos. Eles combinam roxo com laranja, verde, sem nenhum... Hoje melhorou. Naquele tempo, eles não sabiam que não podia pintar tudo de vermelho, que linha preta tem um sentido, e a gente se divertia muito. E eu brigava muito para impor as normas técnicas que eu aprendia no curso de cartografia. Aprendi muito com eles. Agora, não foi fácil. A condição da mulher, né? Eu sempre fui uma mulher na contramão. Mulher geógrafa que não foi ser professora no ensino secundário já era uma raridade. Mulher geógrafa que vai trabalhar no planejamento e, portanto, no aparelho de Estado durante o regime militar e que era militante de uma organização de esquerda de noite e durante o dia trabalhava no Palácio do Governo, também era uma outra história. E a dificuldade que eu acho que é aquela que eu não sou feminista. Eu sou pelas lutas estruturais, mas reconheço as diferenças na lida e no reconhecimento do trabalho da mulher. Isso é inevitável. Só que eu acho que a luta tem que ser estrutural, porque senão não muda. Nunca mudou. Eu conheço a luta feminista desde a Angela Davis,
E as mulheres continuam apanhando, ganhando menos. O que foi que mudou? É porque a causa é estrutural. A escravidão e tudo isso, eu acho que se os negros continuarem sozinhos discutindo sobre a escravidão, nada vai mudar. É uma visão de mundo sartreana, eu acho, e gramsciana, né? Ou você se insere numa totalidade em movimento, e quando a totalidade muda, tudo que pertence a ela muda. E as estratégias setoriais não têm demonstrado historicamente grandes vitórias. As vitórias são conjunturais com grandes retrocessos. Você pegar a questão do saneamento, a questão da habitação, o que foi que a gente andou à fome, né? Então, nesse processo, e pela formação que eu tive, né, eu tive a sorte de ter a minha formação logo depois do pós-guerra, né? A guerra termina em 45, eu entro na universidade em 59 e chego na França para me preparar melhor em 63, quando ainda havia um processo de reconstrução das paisagens desoladas pela guerra. Então eu tive uma formação bem atípica da mulher brasileira, porque uma coisa é você vir de uma família de classe média ou pobre como era a minha, com toda a mentalidade que tem essa classe social no Brasil, pela alienação que é condenada a viver, e depois você se reformar na Europa, vivendo o esplendor do pós-guerra e da reconstrução. Com uma universidade pungente, a Universidade de Paris, na metade do século passado, era aquilo que havia de mais candente, atualizado, dinâmico, ideias novas surgindo, Picasso rolando. Eu tomei café com Salvador Dalí, no Café de Cluny, em Paris. Eu nem sabia que ele era ele, porque imagina-se em São João da Boa Vista, ou no curso de Geografia da USP, a gente falava em grandes pintores, ou em História da Arte, né? Nós somos bem pouco cultos. E eu, quando vi aquele homem com aquele bigodão, eu falei, gente, e ele olhava para mim e piscava, eu na mesa aquele lá. Aí um dia eu chamei o garçom, que quando chegava a minha bolsa, eu ia comer um banana split. Eu adoro banana split. Reservar meu jeito. E aí um dia eu chamei o garçom, eu falei, quem é aquele senhor lá? Ele olhou para mim, o garçom assustou, nossa, você não sabe, mademoiselle? Eu falei, eu conheço a cara dele, ainda bem que não gravaram, agora eu posso dizer, porque eu já sou um pouco mais ilustrada. Você vê como é que a gente chega de um país do sul para isso. Chegava, né? Não tinha internet, né? Ele falou, é um grande pintor, Salvador Dalí, ele é meio maluco, me falou. Eu falei para usar aquele bigode. Quando ele viu que eu estava falando dele, ele veio e sentou na minha mesa. Eu tive uns 5 encontros com o Salvador Dalí, conversando no Café de Cluny, na esquina do Boulevard Saint-Germain e do Boulevard Saint-Michel. Histórias que a vida me dá. Então, apesar de toda essa luta que as mulheres sempre têm para ser, para existir, há uma coisa que depende de nós mesmas, né? De nos impormos. Isso eu sei fazer. Ou por bem ou na má. Até hoje eu sou considerada uma pessoa radical. Recentemente eu fui convidada a fazer um trabalho muito importante para um grande político brasileiro, e um jornalista querido, amigo meu, ele me apresentou assim, não vou dizer o nome dele, porque ele é muito, muito importante, e ele falou com a melhor das intenções, eu quero te apresentar a Maria Adélia, mas ela é dura, mal-humorada, radical e irracível. Eu falei, cara, ele vai me contratar se me apresenta assim, nunca mais vai querer. Mas eu fiz um plano de governo para ele, foi muito bonito até aquele trabalho. Mas é uma história muito complicada. E eu sempre, isso eu não sei te dizer como, talvez pela própria rebeldia da minha mãe, que nos anos 1939, início de 39, ela resolveu casar com o homem que ela amava e que não era o que o pai tinha escolhido. Então, essa rebeldia eu acho que eu herdei no meu DNA e construí a minha vida muito na contramão dos processos normais, alimentada por essa coisa de saber que a mulher tem que conquistar, até hoje você tem que conquistar seus espaços, né? Então, eu fui mãe solteira, hoje fala mãe solo, né? Naquele tempo era mãe solteira. Depois eu tive um companheiro com quem nunca me casei, porque não é preciso.
e tenho 2 filhos lindos, e fiz tudo faço até hoje moro sozinha aos 82 anos, trabalho, brigo e reclamo. Hoje de manhã no avião, eu aponto porque eu aprendi com meus professores a pensar criticamente. E eu não sei pensar de outro jeito. Eu olho o mundo criticamente, eu olho as pessoas criticamente, e a crítica não pode ser entendida como a chatice, o xingamento. A crítica faz parte do método de conhecimento. A crítica é você olhar e imaginar como seria o contrário daquilo, para você poder saber se é aquilo mesmo que é, ou se aquilo poderia ser uma coisa melhor. Essa é a base do pensamento dialético, né? E com os meus estudos, eu gosto muito de estudar, dediquei boa parte da minha vida a estudar e a dar aula, que é o que eu adoro, mas não é fácil nem simples. E curiosamente, no meu caso, uma historinha, eu fui a primeira mulher candidata a prefeita de São Paulo, antes da Erundina. A Erundina foi em 85 e eu fui candidata a pedido do Franco Montoro. Saí candidata porque o candidato era o Mário Covas. Eu entrei numa estratégia. Eu não era do PMDB, naquele tempo tinha Arena e MDB, e o Montoro, que confiava muito em mim. E como geógrafa urbana, eu sabia falar da cidade de São Paulo, tinha na mão, né? Orientava alunos, sabia tudo, deu um show. E nas pesquisas de opinião pública eu fiquei em primeiro lugar 3 meses, apavorada, porque não era para eu ser. Era para pegar o Mário Covas, que estava lá no fundo, e tinha uma confusão política, que nem hoje tem 150 partidos, centrão, não sei o quê, naquele tempo era a mesma coisa. E tinha que dar um jeito, porque depois eu me juntava ao Mário Covas, era uma estratégia. Ninguém faz política de improviso. É bom que o povo saiba que não há improvisação na política. Não há. Isso tudo é muito bem preparado, pactuado. E se tem um traidor, no dia seguinte ele leva. Não há como. Né? Eu tive essa felicidade de participar de 2 campanhas políticas como candidata. Primeira como candidata a prefeita de São Paulo, nessa estratégia de segurar um pouco os outros 6 candidatos que disputavam as coisas mais malucas, e eu chamava então a discussão técnica. Fui eu que inventei a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral exigir dos candidatos um resumo de uma plataforma de governo e registrar para ter a candidatura. E isso está exigindo no Brasil, em São Paulo pelo menos até hoje. Né? E depois fui candidata a deputada estadual, mas aí eu fui porque eu não aguentava mais ficar na USP. E quando você é candidata, você tem 3 ou 4 meses de licença. E eu fui pelas periferias pedir voto para o doutor Ulisses Guimarães, meu querido amigo, e eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Né? Agora, sempre com muita dificuldade. Mulher candidata, naquela época, foi aí que começamos a fazer a luta para que nós tivéssemos um percentual de candidaturas mulheres na legislação. Eu fiz parte das minhas companheiras Ruth Escobar, Fafá de Belém, Ruth Cardoso, Silvia Pimentel e tantas outras mulheres militantes. Eu nunca fui feminista, mas eu sempre tive com essas mulheres nas lutas pelas causas que eram importantes. Né? E de forma que, mas não era fácil fazer campanha no palanque. Eu fui candidato, por exemplo, a deputada estadual junto com o Zé Serra. O Serra é uma desgraça, porque eu não tinha dinheiro, ele tinha. Você tem que dar dinheiro, e eu não dava, por princípio também, porque não tinha. Né? O meu companheiro tinha uma caminhonetezinha, eu botei umas bandeirinhas daquele nosso pintor que pinta as bandeirinhas, e fiz da carroceria uma caminhonete velha com uma carroceria, eu fazia o palanque, e Serra era muito chique. Eu dava conversa, Serra dava dinheiro, e eu entrava, pregava meus cartazes, ele ia, botava os dele por cima. Quando tinha comício grande, nunca falei, não deixavam as mulheres falar. Não deixavam. Eu estava em primeiro lugar nas pesquisas e eu não tinha condição de falar nos comícios. Então é um jogo muito duro. Naquela época, a atividade feminina, tanto na profissão quanto Teve uma reunião de um
com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, um terror durante o regime militar, Erasmo Dias, o nome dele, era um sanguinário. E eu era coordenadora da ação regional e o governador Paulo Egídio me chamou para uma reunião porque ele tinha ido lá reclamar que eu tinha contratado subversivos e comunistas na minha coordenadoria. E eu nunca pedi ficha política para candidato. Eu sabia quem eram os bons e não queria nem saber se ele fosse comunista ou o que quer que seja, se ele trabalhasse pelo povo de São Paulo. E eu contratava mesmo. E uma das estagiárias que namorava um menino da ALN, o menino foi preso em Porto Alegre. E ela foi visitar o menino, minha estagiária, foi presa também. Aí eu tive que pedir ao governador para ligar para o Guazelli, que era o governador do Rio Grande do Sul, para buscar essa menina e poder tirar a menina da confusão que ela estava, altas elucubrações. Enquanto que, ao mesmo tempo, pelo fato de eu ser mulher, eu fui sempre apontada como uma defensora da ditadura. Eu nunca revelei a minha atividade política clandestina que eu tive durante todo o regime militar. Nunca ninguém soube. Eu tinha dupla documentação. E meu nome de guerra era vivo. E eu acho que uma das questões da minha dificuldade em exercer a minha profissão de geógrafa no meio geográfico brasileiro é porque alguns meus colegas me carimbaram como colaboracionista. Uma chegou a me dizer lá na USP que eu era adepta da ditadura e coisa assim, besterol de uma mulher que estava passando muita dificuldade, mas eu fiquei muito aborrecida. Não sou. Estou aí fazendo coisas bonitas. É só ver o que eu fiz para o meu país, né? Eu sou uma geógrafa, posso dizer que fiz, junto com o Franciscone, o Gaúcho, a primeira política nacional de desenvolvimento urbano no meu país. Eu fiz, não é que fiz as políticas junto com a consultoria de Milton, a primeira política urbana. Agora, para falar sobre isso, era uma luta. Tanto é que nem se divulgava os trabalhos importantes que a gente fazia. Se fosse um homem que tivesse feito, a imprensa ia para cima, divulgava, mas as mulheres não. Então, e isso ainda perdura. Caminhamos muito. Eu acho que, nesse sentido, a luta feminista provocou muitas conquistas em termos da visibilidade dos problemas femininos. Mas as vitórias são muito pequenas ainda com relação a esse processo, né? Agora, eu tenho muito orgulho da minha vida, da minha coragem e da minha liberdade. Eu acho que essa possibilidade de você ser livre e fazer as suas escolhas de vida de forma que você seja feliz e tenha coragem, porque viver é perigoso, né? Dizia o Guimarães. Isso eu fiz. Acho que comemoro com muita alegria aqui com vocês os meus 60 anos de vida, os meus 40 anos de maternidade solo e de muita alegria e com muita saúde. Obrigado, professora. Muito linda. A gente gostaria de saber mais a sua trajetória, a trajetória de uma mulher, né? Mais do que uma mulher geógrafa, né? Uma mulher brasileira, militante, que tem uma leitura profunda sobre o país, profundamente crítica, né? Esse país inteiro, sobretudo o mundo geográfico, sabe que a senhora é muito crítica. Algumas pessoas têm até um pouco de medo da senhora, Maria Adélia, né? A geógrafa crítica, mas eu acho que isso tudo faz parte da construção da mulher nesse país, né? Ou a mulher, ela se impõe, ou ela é literalmente eliminada. A luta da própria mulher está envolvida nisso, é muito lindo. Ela é tornada né? invisível. Sim. Quantas colegas geógrafas importantes são invisíveis? É triste, Poxa, né? E agora, para finalizarmos, né, esse Brasis Adentro, que é esse encontro com a senhora, que está sendo maravilhoso aqui em Londrina, que mensagem a senhora deixaria para esses jovens que estão escolhendo hoje vir fazer geografia com toda as dificuldades que a ciência geográfica, que as faculdades de geografia encontram, né, para se repensar e pensar o mundo, não é? Que talvez a geografia precise alcançar, né, esse mundo real. Que mensagem a senhora deixaria para os jovens, né, que queiram, e para as jovens, que queiram fazer geografia em breve, aqui na UEL ou em qualquer universidade desse país? A gente sabe que será um desafio.
a senhora deixou muito claro. Mas que mensagem Maria Adélia, geógrafa, né, essa grande cidadã brasileira, deixaria para esses jovens? A primeira é que tenho certeza de que a geografia é uma das disciplinas mais importantes para você entender essa contemporaneidade, porque nós buscamos compreender a vida humana na superfície do planeta. E a essa superfície do planeta que nós chamamos de espaço geográfico. O espaço geográfico, quando se torna história, ele se torna história porque a sociedade usa o território. Saiu da barriga da mãe, você passa a ter o direito inalienável de existir usando o território. Portanto, é um direito existencial, é mais do que um direito político. E você tem o privilégio de poder estudar a complexidade das possibilidades de uso do território, que é isso que constitui o mundo. É bom diferenciar. O geógrafo faz uma confusão conceitual. É preciso entender que a geografia é uma disciplina do conhecimento rigorosamente científica, tem um arcabouço teórico e metodológico preciso, depois da obra do professor Milton Santos, que vem no processo de evolução da ciência geográfica e da geografia, que hoje se chama geografia só, porque ela é geografia humana. Não há 2, 3, 15 mil geografias, há uma, a geografia, que é uma disciplina do conhecimento fundamental para entender o mundo da globalização. O que é a globalização? É o uso da superfície do espaço para sobreviver, usando as tecnologias, especialmente as tecnologias da informação, para você contactar o mundo inteiro, seja lá onde for, a hora que for, em tempo real. É a sobreposição do espaço do tempo. A história não consegue fazer isso sozinho, a geografia não faz isso sozinho, porque as manifestações da vida, no campo da vida humana, na superfície do planeta, ela, do ponto de vista epistemológico e metodológico, ela tem que ser feita multidisciplinarmente. Por quê? Porque a realidade da superfície do planeta tem como atributo a pluridisciplinaridade. A realidade é pluridisciplinar. O nosso trabalho é multidisciplinar. Então não há curso interdisciplinar. Não há. Isso é errado. Dizer que um curso é interdisciplinar. O curso é multidisciplinar, porque ele tem que ter história, economia, matemática, seja lá o que for preciso. A realidade, as paisagens, para que elas existam ali. A sua essência é inter, porque ela revela a mistura numa totalidade dinâmica de todo tipo de conhecimento que você tem que ter para produzir aquela paisagem, para conhecer aquela paisagem. Então, eu sou muito crítica porque as ciências humanas não podem abdicar do seu papel, junto com a filosofia, de fazer a crítica sobre a existência. E nós, concordando com a tese do Milton, para terminar, o Milton propõe que a geografia seja uma filosofia das técnicas, porque todas as paisagens são ou efetivamente tecnicamente produzidas, ou têm a possibilidade de receber uma intervenção técnica para que a existência humana se prolongue. Então nós temos uma função importantíssima. E o geógrafo tem que acreditar nisso e mais. Ele tem que dizer em alto e bom tom que o conhecimento geográfico é um fundamento da condição da construção da cidadania. Não há possibilidade de construção política da cidadania sem o conhecimento geográfico. Você tem que dizer isso está errado e aquilo está certo. Aí isso e aquilo é o quê? Você vê na paisagem. É errado morar em palafita dentro do esgoto. E é certo morar nos jardins ricos? Também não. O que é morar certo? Nós temos que discutir isso, nós que somos entendedores das paisagens. Vocês acham pouco saber sobre tudo isso? Venham. É muita coisa. Obrigado, professora. É um desafio, né? Mostra a grandiosidade, né, da geografia. E, na realidade, o Brasil Adentro teve essa grande oportunidade, né, de dialogar bem rapidamente com a professora Maria Adélia. O bom mesmo seria ficar
1 hora, talvez um pouco mais aqui, mas nós ficamos 2 horas gravando, junto com a imprensa de Londrina e da UEL, né? Um pouco da própria construção da carreira e da história dessa mulher, dessa geógrafa brasileira, professora Maria Adélia de Souza. O próximo Brasis Adentro, não sabemos aonde vamos estar, né? Mas estaremos aqui, né, professora? Não temos como fugir porque moramos nesse planeta. Então, né, aos ouvintes e aos que assistem, acompanham, né, as redes sociais que envolvem a fronte de jornalismo da a gente dá um tchau, né, aqui da UEL, dos 65 anos do curso de Geografia, em breve a gente se encontra. Obrigado, professora Maria Adélia de Souza, por estar conosco, né? E volte sempre a Londrina, né? Adoro Londrina e adoro a UEL. Obrigado. Tchau, até a próxima. Deu 30 minutos.